E como prometido, a parte 2 desse caso da Paulette Gebara. Se você não assistiu a parte 1, volta um vídeo para você entender toda essa história misteriosa. Agora nós vamos falar sobre as teorias da conspiração desse caso. Mas antes, já se inscreve e ativa o sininho, porque mais histórias sinistras como essa estão por vir. Agora sim, bora para a parte 2. E a primeira teoria seria a teoria do acidente encoberto. Um possível cenário seria a Paulette, ela pode realmente ter morrido acidentalmente, mas não da maneira que a polícia alegou. Alguém pode ter encontrado o corpo antes e, por medo de ser responsabilizado, acabou resolvendo esconder o corpo. Quando perceberam que as buscas estavam se intensificando, decidiram recolocar o corpo na cama e alegar que a menina acabou morrendo dormindo. As evidências que apoiam essa teoria seriam as seguintes. A cama ela foi arrumada e usada durante os 9 dias de busca sem que ninguém percebesse o corpo. Cães farejadores não detectaram nada nos primeiros dias, mas depois o corpo simplesmente apareceu. A posição do corpo ela era estranha demais para ser uma simples morte acidental. O ponto principal foi a família e as babás, que elas podem ter entrado em pânico e tentado encobrir a morte antes da descoberta oficial. Uma segunda teoria seria a teoria do homicídio encomendado ou então crime passional. E essa teoria, ela sugere que a Paulette, ela não tenha, na verdade, morrido acidentalmente, mas ela acabou sendo assassinada por alguém da família e depois tudo isso tenha sido encoberto pelas autoridades. Um possível cenário seria a da Lisete, ela ter matado a própria filha por motivos assim de um momento de raiva de repente ou uma negligência. Algumas fontes dizem que a Lisete ela não queria a Paulette e ela se irritava com as suas dificuldades motoras. O seu comportamento frio e despreocupado durante as entrevistas acabou levantando muitas suspeitas. O estranho comentário "sequestraram a Paulette, mas tanto faz", acabou aumentando as teorias sobre a sua possível culpa. Outra coisa também seria de que o Maurício, o marido, ele teria tentado proteger a esposa e encobrir a morte. Ele era um empresário rico e influente com contatos no governo e na polícia. Ele poderia ter usado a sua influência para maquiar o crime e evitar uma investigação mais aprofundada. Evidências que apoiam esse crime seriam um comportamento estranho dos pais, especialmente o da Lisete, que demonstrava uma frieza, contradições nos depoimentos e também mudanças de versão. Outra coisa também foi o corpo ter sido encontrado em um local que já havia sido revistado diversas vezes. E o ponto principal é, se a Paulette ela realmente foi assassinada, alguém garantiu que o caso ele fosse encerrado como acidente para proteger os culpados. A terceira teoria seria a teoria da conspiração e da influência política. E essa teoria sugere que esse caso da Paulette, ele foi, na verdade, abafado para proteger alguma influência lá da política. Na verdade, alguma figura bem poderosa. Possíveis cenários seriam a de que o Maurício, o pai, ele teria contatos lá na política. E ele pode ter dado um jeito para encerrar esse caso, já que ele era um empresário muito bem sucedido e também ele era membro da elite mexicana. A rapidez com que esse caso ele foi encerrado e a explicação forçada sobre também a posição do corpo pareciam assim muito suspeitas, o que levam a essa teoria. Uma coisa estranha também é que a imprensa ela teve acesso ao apartamento, o que é uma coisa que é irregular, que normalmente não acontece, e isso também foi muito estranho. O laudo oficial também ignorou assim algumas coisas importantes, como por exemplo, o odor do corpo durante os 9 dias ali naquele lugar, ninguém sentia nenhum tipo de odor.
E o ponto principal nesse caso foi que houve realmente um possível envolvimento de autoridades para proteger, na verdade, alguém muito influente. Quarta teoria seria a teoria de que a Paulette, ela nunca esteve naquela cama. E essa teoria sugere que o corpo da Paulette só foi colocado ali dias depois, né? O possível cenário seria de que a Paulette, ela teria morrido em um outro lugar e vários dias depois as babás decidiram colocar o corpo da menina ali naquele local. E depois de tudo isso, elas acabaram alegando que tudo tinha sido um acidente. Isso explicaria porque ninguém sentiu nenhum odor durante tantos dias e também ninguém viu e nem os cães farejadores sentiram o odor. Outra coisa também é que a posição da menina ali não condizia com um acidente natural. Ela estava toda enrolada no cobertor e não simplesmente caiu uma parte do cobertor por cima, sabe? A quinta teoria seria a teoria da negligência fatal. E nessa teoria se diz que a Paulette, de repente, ela pode ter morrido por uma negligência, de repente por alguém ter dado algum remédio a mais para ela, ou um sufocamento acidental, talvez. Alguém pode ter administrado quantidades de medicamentos em doses um pouco mais altas, isso causando um efeito inesperado. E o corpo, de repente, ele pode ter sido movido por medo de repente, acharem que foi, assim, maus tratos. Após, então, o encerramento desse caso, a gente vai falar agora o que aconteceu com as pessoas suspeitas desse caso. Como a gente bem sabe, nenhuma acusação foi feita com relação a esses suspeitos, né? Por exemplo, com a mãe, a Lisete, durante as investigações, ela foi apontada como fria e indiferente, além de apresentar contradições em seus depoimentos. A opinião pública a julgou severamente, acreditando que ela poderia estar envolvida na morte da filha. A sua famosa frase, sequestraram Paulette, mas tanto faz, dita antes da descoberta do corpo, ela foi interpretada como um sinal de descaso. Após o encerramento do caso, a Lisete ela se separou do Maurício e acabou deixando a casa onde eles moravam. Ela passou um tempo afastada dos holofotes e ela acabou enfrentando dificuldades em reconstruir a sua vida. Em entrevistas posteriores, ela acabou negando qualquer envolvimento e afirmou ser vítima de um julgamento público e injusto. Há rumores de que ela tentou processar a mídia por difamação, mas nenhuma ação judicial foi confirmada com relação a isso. Com relação ao Maurício Gebara, o pai da Paulette, como ele era um empresário e membro da elite mexicana, ele possuía contatos políticos e empresariais, o que levantou suspeitas sobre um possível encobrimento do caso. Alguns acreditam que ele utilizou a sua influência para evitar que a família fosse investigada mais a fundo. Após o divórcio da Lisete, o Maurício ele se afastou da mídia e tentou retomar a sua vida pessoal e profissional. A sua imagem pública ela foi manchada e muitos ainda suspeitam que ele tenha tido um papel no desfecho desse caso. Algumas fontes não confirmadas indicam que o Maurício ele teria se mudado para os Estados Unidos ou algum outro local para recomeçar a vida longe dessas polêmicas. No caso das babás da Érica e da Marta, elas foram uma peça-chave nesse caso, porque elas foram as primeiras a notar o desaparecimento da Paulette. As suas declarações, elas entraram em contradição algumas vezes, levantando dúvidas sobre se estavam escondendo algo. Ambas elas foram investigadas, mas nunca formalmente acusadas de nenhum crime. Após o caso, elas sumiram da mídia e não há muitas explicações e informações sobre seu paradeiro. Algumas fontes indicam que podem ter deixado o México devido ao assédio público. Muitas pessoas acreditam que as babás elas sabiam mais do que elas disseram, mas que elas foram silenciadas ou de repente coagidas. E com relação ao Alberto Basbás, que era o procurador desse caso, ele foi criticado pela condução do caso, porque inicialmente ele investigou como um homicídio,
mas depois ele encerrou rapidamente como um acidente. A opinião pública e especialistas acabaram questionando sua falta de rigor ao aceitar a versão final dos fatos. Apesar da polêmica, ele não perdeu a sua carreira política. Posteriormente, ele foi nomeado diretor da Unidade de Inteligência Financeira do México, um cargo importante no governo. Isso levantou muitas suspeitas de que a sua gestão, no caso Paulette, foi politicamente protegida. Embora oficialmente esse caso ele esteja encerrado, ele continua sendo um dos casos mais controversos do México. E as perguntas que ficaram foram as seguintes: foi mesmo um acidente ou um crime encoberto? Houve corrupção e proteção política? Alguém sabe a verdade, mas de repente escolheu se calar? Até hoje, esse caso da Paulette Gebara continua um mistério e muitos acreditam que a verdadeira história ela nunca será contada. Depois, comenta aqui embaixo o que vocês acreditam, por tudo que eu contei, o que vocês acreditam que realmente aconteceu.